Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação e o assunto da aula de hoje é o metro quadrado, ou seja, medidas de superfície. Bom, utiliza-se o metro quadrado para determinar a área de uma superfície. Mas o que é a área, professora? É o espaço ocupado por um corpo ou um objeto. Quando a gente quer saber a área de um terreno, a área que um carro ocupa no estacionamento, o espaço que o carro ocupa nesse estacionamento, certo? O espaço que esse determinado terreno ocupa no ambiente. Então, é o espaço ocupado por um corpo ou um objeto, certo? Ao longo dos nossos estudos aí, nós trabalhamos medidas de comprimento. E elas têm relação, a medidas de comprimento tem relação com medidas de superfície. Vamos relembrar o que são as medidas de comprimento. A unidade padrão, tanto da medida de comprimento quanto da medida de superfície, é o metro. A diferença, nós vamos trabalhar também com quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. A diferença é que nas medidas de comprimento, nós utilizamos elas quando a gente quer saber o comprimento só de uma determinada coisa. Então, o comprimento de uma lapiseira, o comprimento de uma caneta, a sua extensão. Isso significa que a gente trabalha apenas com uma grandeza. Trabalha apenas com uma grandeza. Qual é a grandeza? Comprimento. Quando a gente quer saber aí o comprimento de um lápis, o comprimento de uma caneta, certo? Então, a gente trabalha apenas com uma grandeza. A gente pode transformar as medidas de comprimento, lembra disso? Se liga nisso aí. A gente pode transformar as medidas de comprimento através da multiplicação. Quando a gente anda para a direita, a gente vai multiplicando por 10. Quando a gente anda para a esquerda, a gente vai dividindo por 10. E a gente também pode utilizar a tabela. Como é que diz a tabela? Quando a gente transforma, quantos números podem ficar em cada casinha aqui? Essa é a diferença quando a gente trabalha com medidas de comprimento e medidas de superfície, ou seja, medidas de área. Essa é a diferença, porque na medida de comprimento só pode ficar um número em cada casinha, não é mesmo? Você não pode ter dois números aqui dentro. Por quê? Porque lembra que eu falei que quando não tem, o número não tem expoente, significa que ele é 1? Então, aqui, ó, nós temos um 1 invisível. Esse 1 marca o quê? Que a gente trabalha apenas com uma grandeza. Qual é a grandeza aqui? O comprimento, quando a gente quer medir o comprimento, o tamanho de algo, utilizando somente uma grandeza. Por isso, só pode ficar um número em cada casinha, certo? Então, vamos lá, vamos relembrar como é que a gente faz isso? Relembrar, para a gente começar a ver aí como é a medida de área. Então, quando a gente tem 41 decâmetros e queremos transformar em centímetro, quando o número inteiro não tem vírgula, significa que ela tem uma vírgula invisível aqui, não é? Então, esse número que tem vírgula vai ficar na casa mandante. Qual é a casa mandante? Decâmetro. Decâmetro tá aqui. Então, 1 vírgula vai ficar na casa mandante. O 4 pode ficar aqui dentro? Não, porque nas medidas de comprimento, só pode ficar um número em cada casinha. Então, 4 precisa ficar na casa anterior, formando assim 41. Mas a gente quer transformar o decâmetro para centímetro. O centímetro tá aqui. Então, a vírgula, ela vai sair daqui e ela precisa vir para a casa do centímetro, que é onde a gente quer transformar. Vou até apagar minha vírgula aqui, certo? Mas, até chegar ao centímetro, existem algumas casas vazias. O que é que a gente faz com essas casas vazias? Nós preenchemos com 0, até chegar na casa que a gente quer transformar aqui a centímetro. Então, 41 decâmetros para centímetro é igual a quanto? 41.000 centímetros. A vírgula saiu daqui da casa do decâmetro, que é a casa mandante, e foi para a casa dos centímetros, que é onde nós queremos transformar, certo? Lembrou isso aí? É dessa forma que a gente identifica as medidas de comprimento. Sim, Pro, mas qual é a relação das medidas de superfície para a gente encontrar a área? Vamos lá que vocês vão conseguir perceber.
Observe que nas medidas de áreas ou de superfície, nós trabalhamos também com o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Nós trabalhamos com as mesmas medidas. A diferença aqui é que nós trabalhamos com o quadrado, quilômetro quadrado, hectômetro ao quadrado, observe que o expoente é 2, decâmetro ao quadrado, metro ao quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado e milímetro ao quadrado. Por que esse número 2? Existe um porquê. Porque quando a gente tá lá querendo medir o tamanho, o comprimento dessa caneta, a gente utiliza somente uma grandeza. Lembra que eu falei? A gente utiliza o comprimento. A gente quer saber o tamanho, a gente só vai utilizar o comprimento. Mas quando a gente quer medir a área de alguma coisa, o espaço que ele ocupa em um ambiente, nós utilizamos duas grandezas. Vamos imaginar que aqui é um terreno. Para a gente saber a área que ele ocupa, no ambiente, é tudo isso aqui, ó. A área é o espaço que ele ocupa em todo o ambiente. Nós precisamos de duas grandezas. Então, a gente utiliza na medida de área duas grandezas. E quais são essas grandezas? O comprimento e a largura. Para eu saber a área aqui desse terreno, eu tenho que multiplicar o comprimento vezes a largura. Por isso, é elevado ao quadrado. Observe aí que quando eu ando para a direita, eu sempre multiplico por 100. Diferente das medidas de comprimento que eu multiplico por 10, certo? E quando eu ando para a esquerda, eu sempre divido por 100. O que isso significa, professora? Vamos lá quando a gente usa a tabela para vocês conseguirem visualizar. Presta atenção. Lá nas medidas de comprimento, como o expoente é 1, esse expoente 1 marcava que podia ficar apenas um número em cada casinha. Já nas medidas de área, aumenta esse limite, pode ficar 2 números em cada casinha. Metro quadrado, 2 números em cada casinha, porque é multiplicado por 100, 2 casas para a direita, certo? Então, na unidade de área, quando a gente precisa realizar os nossos cálculos, a gente sempre vai multiplicar ou por 100, de uma casa para a outra, certo? Ou no uso da tabela, que é onde vocês conseguem visualizar melhor, vocês podem colocar no máximo, ou aliás, sempre colocar 2 números em cada casinha. Simples, não é? Essa é a principal diferença no quesito transformação, certo? Vamos lá para um exemplo, vamos realizar as transformações de medidas. Lembra que quando a gente trata dessas transformações, nós podemos de metro transformar para milímetro, de quilômetro a gente pode transformar para metro, ou de metro para quilômetro a gente pode realizar essas transformações. E é isso que nós vamos fazer agora. Se liga aí. Vamos lá, nós temos 1 decâmetro quadrado. É dessa forma que a gente lê, tá? Decâmetro quadrado. Por que quadrado? Porque tem um expoente 2, certo? E queremos transformar 1 decâmetro quadrado para metro. É possível? Sim. Vamos lá. 1 decâmetro quadrado, quem é a casa mandante? O número 1 vai ficar em que casa? Na casa mandante, que é decâmetro quadrado. Então, 1. Mas, espera aí, não tem que ficar 2 números na casinha? Sim. Eu vou incluir, então, um 0, que não altere o valor numérico. Então, eu tenho que incluir o 0 à esquerda do 1, porque se eu olhar esse número, eu ainda vou conseguir enxergar o número 1, certo? Porque aqui tá escrito 1. Se eu colocasse à direita, eu teria 10. Eu estou alterando o valor numérico, eu não posso fazer isso. Eu tenho que incluir, atendendo a regra que precisa ter 2 números em cada casa, eu tenho que incluir o 0, de modo que não altere o valor numérico, certo? Então, 1 decâmetro quadrado, eu vou incluir, só tem um número aqui. Eu tenho que incluir o 0 à esquerda, para não alterando assim o valor numérico. Então, vamos lá, nós queremos transformar decâmetro para metro. Então, a vírgula, por mais que ela não esteja aqui visível, ela está subentendida,
tá ali escondidinha. Então, a vírgula, ela vai sair, a vírgula está aqui na casa mandante. Essa vírgula precisa sair daqui e ir para a casa que a gente quer transformar, que é o metro. Então, ela precisa vir para cá, ó. A gente já coloca ela para não esquecer, certo? Deixa eu tirar ela daqui, porque ela já caminhou. E a gente quer ir para metro. Quantas casas aqui em metro eu preciso, quantos números, como tá casas vazias, quantos números eu vou preencher com 0? Então, quantos zeros eu preciso colocar na casa do metro? 2, porque a regra é, quando a gente trata de metro quadrado, de área, 2 números em cada casinha. Aqui tem 2 números e aqui também tem 2 números. Ou seja, a vírgula saiu daqui e partiu para cá. Então, 1 decâmetro quadrado é igual a 100 metros quadrados. Não é? Não precisei colocar esse 0 aqui, porque ele não altera o valor numérico. Tá vendo? A gente só inclui para a gente conseguir realizar a transformação corretamente. Vamos para o nosso próximo exemplo. Vamos transformar, então, 1 quilômetro quadrado para metro. Então, esse número 1 vai ficar em que casa? Na casa mandante. Qual é a casa mandante? Quilômetro quadrado. Por que quadrado? Porque tem expoente 2. Então, esse número 1 vai ficar aqui. Mas, espera aí, precisa ter 2 números em cada casinha. Qual o posicionamento do 0? À direita ou à esquerda? Que não altere o valor numérico. À esquerda, porque ele continua sendo 1 quilômetro quadrado, certo? Então, vamos lá. A vírgula não precisa estar aqui invisível, então ela está subtendida, significa que a vírgula está na própria casa do quilômetro. E nós queremos transformar para qual unidade de medida? Para metro quadrado. Então, essa vírgula, ela vai sair daqui, vai percorrer isso aqui tudo, até chegar ao metro quadrado, certo? Então, já vou apagar a vírgula aqui, porque ela já andou. Mas, até chegar ao metro quadrado, existem casas vazias. O que é que você vai fazer? Preencher com 0. Lembrando que cada casa precisa ter 2 números. Então, aqui vai ter 2 zeros, aqui também vai ter 2 zeros e aqui também vai ter 2 zeros. Então, 1 quilômetro quadrado é igual a... Vamos preencher aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão metros quadrados, certo? Não coloquei esse 0 aqui porque ele não altera o valor numérico, vai continuar sendo 1 milhão, é a título de transformação, certo? Vamos lá para um outro exemplo. Dessa forma, estamos realizando transformação de medidas. Então, vamos lá para o próximo exemplo. Temos aí 3 metros quadrados e 7 decímetros. Precisamos transformar essa medida para decímetro quadrado. Então, vamos lá. O número aqui, nós temos já uma vírgula visível. Então, o número acompanhado com a vírgula vai ficar na casa da unidade mandante. Qual é a unidade mandante? 1 metro quadrado. Então, aqui, o 3, vai ficar aqui, certo? Opa, mas tem que ficar 2 números em cada casinha, exatamente. Nós vamos incluir, então, o 0 à esquerda, porque o número continua sendo 3. Falta ainda aqui o restante, ó, 7. O 7 vai ficar na casa seguinte. 70, não é? Não pode ter apenas um número, nós vamos preencher com 0 à direita, porque estamos nesse preenchimento, certo? Então, a vírgula, ela vai sair da casa do metro e ir para a casa do decímetro. O decímetro tá aqui, ó. Então, a vírgula vem para cá. Deixa eu já apagar a vírgula dessa casa aqui do metro. Então, vamos lá. Então, é dessa forma que a gente conseguiu transformar. Então, fica 370 decímetros quadrados. Então,
3 metros e 70 decímetros é igual a 370 decímetros quadrado. 3 metros quadrados e 70 decímetros quadrados. Por que quadrados? Porque a gente tem expoente 2. É igual a 370 decímetros quadrados. Vamos lá para um próximo exemplo para a gente fixar melhor aí, certo? Temos a seguinte medida: 854 centímetros quadrados e 2 milímetros quadrados. Vamos lá? Queremos transformar essa medida para o metro. Então, nós temos aí vírgula, nos deparamos com o número na sua forma decimal. Então, o número acompanhado com a vírgula vai ficar na casa mandante. Qual é a casa mandante? Centímetro. Então, 4, vai ficar aqui na casa mandante. Mas, professora, tem que ficar 2 números em cada casa, exatamente. Mas a gente tem número aqui para completar. Se não tivesse número para completar, preencheríamos com 0. Então, antes do 4, a gente tem o quê? O 5. E nós temos o 8. Não temos mais nenhum número aqui, ó, antes do 8. Aí, sim, a gente preenche com 0, porque precisa ter 2 números. E depois da vírgula, nós temos aqui o quê? O número 2. Depois do 2, não tem nenhum número, então, a gente preenche aí com 0, certinho? Vamos lá. Então, a gente quer transformar os centímetros quadrados, porque a vírgula tá aqui, e para onde? Para o metro. Então, a vírgula precisa sair daqui e partir para cá, ó. Já vou, inclusive, apagar essa vírgula, porque ela já caminhou daqui para a casa do metro, que é a casa que a gente quer transformar. Mas, quando eu chego aqui na casa do metro, eu tenho casas vazias. O que é que eu faço? Preencho com 0. Quantos números nessa casa pode ter? 2. Então, 1, 0, mais 1, 0. E dessa forma, a gente transformou centímetro quadrado para metro quadrado. O uso da tabela é um agente seguro para você utilizar. Sempre utilize, porque aí você não vai se atrapalhar, certo? Então, basta copiar o número, ó. Metro quadrado. Ou apenas 1 0 antes da vírgula, já que a parte inteira é composta por 0. Ok? E é dessa forma que nós realizamos a transformação de unidades de superfície. Vamos agora aprender a realizar a leitura correta das medidas de superfície, ou medidas de área. Vamos utilizar também a tabela para a gente conseguir visualizar qual é a parte decimal, em que casa a parte decimal fica, porque é importante escrever na escrita por extenso. Então, vamos observar aí os exemplos, certo? Já coloquei nossa tabela aqui, vamos colocar o número decâmetro, o número seguinte na casa do decâmetro quadrado. Então, vamos lá. Presta atenção. Como é que a gente analisa? Vamos colocar primeiro aqui. Então, o número que está acompanhado da vírgula fica na casa mandante. Qual é a casa mandante? Decâmetro quadrado. Então, vai ficar 0, vírgula. Mas não pode ficar apenas um número, mas a gente tem um número aqui antes do 0, que é o 2. Certo? Preenchemos a casa do decâmetro. E observe que após a vírgula também tem um número. Então, vamos para a próxima casa aqui, número 5. Mas, aqui precisa ficar com 2 números. Vamos incluir, então, aqui o 0. Após, porque não tem número nenhum, após o 5 aqui, a gente inclui mais um 0. Colocamos, então, a respectiva medida na tabela. Agora, vamos fazer a leitura. O primeiro passo é realizar a leitura do número que está antes da vírgula. Qual é o número que está antes da vírgula? 20. Então, 20 está em que casa? Em que unidade? Decâmetro. Então, 20 decâmetros quadrados. Decâmetros. Por que quadrados? Porque é elevado a 2 decâmetros quadrados.
E agora, nós vamos realizar a leitura do número que está após a vírgula. E qual é esse número que está após a vírgula? 50. E 50. E 50 está em que casa? Metro. E 50 metros quadrados. Por que quadrados? Porque está elevado a 2. E é dessa forma que a gente realiza a leitura das unidades de medidas de superfície. Primeiro, a gente considera o que tem antes da vírgula, identifica em que casa ele está, e depois a gente considera o número que está após a vírgula, identifica em que casa está. Vamos lá, vamos para um próximo exemplo. Primeiro passo, colocar a medida na tabela para a gente conseguir visualizar onde ele fica. Então, o número acompanhado com vírgula aqui vai ficar na casa mandante. Quem é a casa mandante? Hectômetro, não é isso? Então, a gente coloca aqui 0, vírgula. Pronto, mas tem que ficar 2 números. Colocamos aqui, ó, porque não tem nenhum número antes do 0 aqui. Então, incluímos aqui mais um 0. Pronto, colocamos 2 números. E após a vírgula, nós temos aqui o 8. Então, vamos para a próxima casa. 8. Depois do 8, tem mais algum número? Não, então, vamos incluir aqui mais um 0 para atender a regra de 2 números em cada casa. Então, vamos lá. A primeira parte é a leitura da parte inteira antes da vírgula. Mas a parte inteira só tem 0. Eu preciso escrever 0 hectômetros? Não, porque não tem um valor, não é? Então, a gente só considera a parte depois da vírgula, a parte decimal. Qual é o número que tem depois da vírgula? 80. Então, 80. O número 80 está em que casa decimal? Decâmetros. Então, 80 decâmetros quadrados. Por que quadrados? Porque é elevado a 2. Simples, não é? Prático, fácil. Então, vamos para um próximo exemplo, para vocês conseguirem visualizar melhor. Temos mais uma medida aí, ó. Qual é o primeiro passo? Pegar essa medida e colocar na tabela para a gente conseguir visualizar. Então, temos um número aí decimal. Então, o número acompanhado de vírgula vai para a casa mandante. Qual é a casa mandante? Metro. Então, ele vai ficar aqui, ó, 9, vírgula. Mas, precisa ter 2 números na casa. Tem algum número antes do 9? Não. Então, a gente inclui aqui um 0. E, depois da vírgula, temos ainda 12. Parte para a próxima casa, ó. 12. A regra está atendida, 2 números em cada casa. Agora, basta realizar a leitura. Vamos verificar os números, qual é o número que está antes da vírgula. 9. 9 o quê? Em que casa esse 9 está? Metro. Então, 9 metros quadrados. Por que quadrados? Porque está elevado a 2. E agora, vamos verificar qual é o número que está após a vírgula. 12, não é? 12 o quê? Qual é a casa que o 12 está? 12 decímetros. Então, 12 decímetros quadrados. Por que quadrados? Porque está elevado a 2. Estamos trabalhando com medidas de superfície ou medidas de área, certo? E é dessa forma que a gente transforma as medidas e faz a leitura correta. Então, faça os exercícios e bons estudos.